Olá, meus queridos, gravando mais um vídeo e nesse vídeo agora eu vou estar falando sobre a minha única viagem para uma cidade que tem mar, que eu viajei. Eu não me lembro a data, mas eu acredito que tenha sido em janeiro ou fevereiro de 1997. É no Espírito Santo, eu acredito que tenha sido em Vila Velha, no Espírito Santo. Gente, como eu tinha gravado o vídeo falando sobre filhos, né, sobre relacionamento já, eu estou especificando cada época que eu gravei na live, né, a pedido da minha assessoria. É, eu não eu não tinha falado ainda sobre a viagem, né, para o Espírito Santo. Gente, e também eu não tinha concluído o vídeo sobre a maternidade. É, eu também não tinha mencionado, porque a gente na vida, como mãe, né, no longo da trajetória da vida da gente como mãe, a gente erra muito tentando acertar com os nossos filhos, né? E eu quero falar um pouquinho sobre essa viagem. É, a gente foi numa caravana, né? Eles chamam de caravana, excursão, né? Hoje usa muito a expressão excursão. A gente foi para essa viagem. Eu lembro que a minha mãe foi sentada, eu do lado do corredor, meu irmão no meio e a minha mãe no canto. E a minha mãe não gostava muito que eu ficasse conversando com os garotos. E eu lembro que tinha dois colegas dentro do ônibus. Eu não lembro direitinho quem era. Eu tenho uma leve recordação desse dia de estar conversando com dois garotos assim que estavam sentados do lado. Eu lembro mais ou menos que tinha esses dois garotos e que a gente estava conversando, eu não lembro direito quem que eram os dois garotos, eu tenho uma lembrança remota, assim, dos garotos, mas eu lembro que eu estava conversando com eles e a minha mãe ficou brava e falou, ai, senta pro canto, você está desrespeitando, para de ficar conversando com os garotos, respeita os garotos, vem sentar no canto. Vai dormir que eu quero dormir. E eu fui pro canto e eu mesmo meu irmão ficava cutucando um ao outro, ele me cutucava, eu beliscava ele e eu acabava que mesmo lá no canto, lá do lado da janela, eu conversava com os garotos e a minha mãe ficava muito furiosa comigo. E eu continuava conversando com eles, eles conversavam comigo, eu conversava com eles mesmo de longe. E a minha mãe ficava furiosa. E a minha mãe fica calada e vai dormir. Então depois eu deitei e fui dormir. Quando a gente chegou, eu não sei se era Vila Velha ou se era São Mateus do Espírito Santo. Gente, eu acabei de recordar que parece que é São Mateus. Eu não tenho lembrança direito, eu sei que era no Espírito Santo. Chegou lá, aí na hora de dormir a gente foi para uma escola, parece. E a convenção, chamávamos de convenção. Hoje a gente chama de congresso, né? É, chegou lá, na hora de dormir, todas as jovens solteiras iam para um quarto, mas a minha mãe falou: não, você não vai dormir com elas, você vai dormir comigo, você veio comigo, vai dormir comigo e seu irmão. Eu fui para o quarto das senhoras. Lá não podia conversar até mais tarde, não podia ficar até de madrugada acordada. Tudo isso porque minha mãe ouviu as meninas falando que os jovens, todos os jovens, iam sair de madrugada para poder estar indo ir para o mar para ver o sol nascer. Minha mãe falou: você não vai, você vai ficar aqui quietinha comigo. Tá, eu fui dormir com a minha mãe. No outro dia, de manhã cedo, todo mundo saiu, os jovens todos saíram. E a minha mãe nem me deixava ir no portão do ginásio, ela deixava. Eu fiquei o tempo todo ali e brigando, mas o meu irmão. E tinha pessoas, acho que do mundo todo, tinha os peruanos, americanos, que estavam direcionando esse congresso, essa convenção, e eu não entendia nada. Eu não sabia se eles estavam xingando, brigando, falando. E eu não entendia nada do que estavam falando e eu ficava, ai, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Por que, que a minha mãe veio? Por que, que o meu irmão veio? Por que, que eu vim? O que, que eu vim fazer aqui? Se eu não posso ir nem no portão.
Aí depois a gente almoçou, aí eu lembro da gente estar numa rua e de estar vários jovens, aí algumas amigas minhas me chamou para ir no mar, para ir conhecer a cidade, e alguns garotos também me chamaram para ir ver o mar, para ir conhecer a cidade. Aí eu lembro que uma das senhoras falou, eu não vou mencionar o nome dela, mas ela falou para minha mãe, não deixa ela sair com os jovens. O mar é traiçoeiro, os jovens é perigoso, é muito perigoso para ela ficar com os jovens. E a minha mãe falou, você vai ficar aqui comigo. Gente, eu fiquei muito furiosa e sem entender por que o mar era traiçoeiro. Eu nem sabia nadar, eu não ia nem colocar o pé na água. Mas eu queria muito ter visto o sol nascer lá no mar, né, com os jovens, com todo mundo. Mas não, ela não deixou. E eu fiquei ali, parecia que eu estava de castigo. E eu fiquei muito furiosa nessa viagem, né? Sem entender, eu levei alguns aninhos. Eu comecei a entender minha mãe depois que eu tive a minha filha, quando eu tive que proibir ela de ir a alguns lugares. Eu comecei a entender que a gente que é mãe quer proteger os nossos filhos, né? Aí eu fui entender minha mãe, porque hoje eu tenho 2 filhos, eu sou responsável pela educação, eu sou responsável por protegê-los, né? E às vezes a gente exagera um pouquinho mesmo. Eu não via perigo, né? Eu não entendia minha mãe, eu ficava furiosa, eu ficava brava. Mas foi isso, gente. Eu fui para essa viagem e uma amiga minha falou: Eu vou ficar com você. Eu tô com dó de você não poder ir em lugar nenhum e eu vou te fazer companhia. Ah, Fulano devia ter ficado aqui também, né, com você, mas ela foi divertir, ela, né, quer divertir, veio, quer divertir. E ela tinha razão de ir, né? A mãe dela deixou ela ir conhecer os lugares. E eu não, eu fui, foi a única viagem que eu fui para uma cidade que tem mar e não pude ir ao mar. Então é isso, gente, o vídeo está muito longo, não sei se vai dar para postar. E eu vou voltar com mais videozinhos para vocês aí de casa, tá bom? Um grande abraço!